Então, beleza, o meu formulário de cadastro de usuário está desse jeito. A gente precisa arrumar ele, obviamente, né? E adicionar mais coisas aqui nesse formulário, tá? Uma coisa que eu gosto de adicionar nos formulários é um componente do Bootstrap aqui, ó. E nesse formulário eu vou adicionar esse componente, tá? Só que a gente está na versão 5 do Bootstrap, tá? Então, vou abrir aqui a documentação do Bootstrap e vou adicionar um componente aqui do Bootstrap, que é bem legal, que ele é o Page, tá? Se não me engano, acho que é Page o nome dele, é o Tab. É Tab, na verdade. Tab and Navs. Então, se você vier no Bootstrap, aqui em Components, ó, certo? Aqui na opção Components, aqui nesse menuzinho, ó, você vai ter a seguinte opção, ó, Nav e Tabs, tá? Então, eu quero pegar uma paginação dessa, porque eu quero dividir o formulário do nosso usuário em etapas. Então, a gente vai ter ali os dados principais dele e os dados básicos desse usuário, tá? Então, beleza. Ó, esse aqui é um menu, né, de navegação, certo? Não é esse aqui ainda que eu quero. Esse aqui é um menu na vertical. Temos aqui, ó, esse aqui que eu vou querer, certo? Esse aqui é o Tab, né, que a gente chama. Só que tem mais alguns modelos aqui interessantes, ó. E tem um que já vem até pronto, se não me engano, tá? Que é esse modelo aqui, ó. Cadê? Só um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Esse modelo aqui, ele já vem pronto, ó. É esse aqui que eu vou querer colocar. Porque o usuário, vocês lembram que o usuário ele pode ter lá as informações pessoal dele, né? E mais informações. Então, por exemplo, o usuário tem lá o nome, o sobrenome, o CPF dele, o RG e etc. E a senha dele, de cadastro. Só que o usuário, ele tem também o endereço dele, que pode ser um ou vários endereços. E tem também o usuário, o contato dele. Aí pode ser um e-mail, um Facebook dele, que você pode adicionar vários tipos de contato. Então, eu vou fazer um bem feito, bem organizadinho. E aí depois vocês podem seguir o padrão. Então, esse aqui é o componente, ó. Esse aqui é a estrutura HTML do componente. Então, esses botões e esses LIs, ó, eles representam essas opções aqui em cima, tá? São essas opções aqui, ó. E esse div aqui, ó, ele representa o conteúdo que vai estar vinculado a cada opçãozinha dessa daqui do tab, ó, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, e vou mostrar para vocês, tá? Lógico que eu vou customizar isso, tá bom? Então, eu vou dar uma linha aqui, deixa eu só entender como que está esse formulário. Deixa eu tirar essa classe, perfeito, desse formulário, eu vou deixar só com ID. Essa div eu vou passar ela para cá, e essa div eu vou passar ela para cá. Então, o meu formulário vai ficar dentro dessa linha. Deixa eu só organizar aqui, vou minimizar isso, tá? E vou adicionar agora o componente aqui, ó. O componente ele é um pouquinho grande. Dentro do form, né? Vou dar um Ctrl B aqui. Se vocês notarem, a gente tem aqui as opções do formulário. Deixa eu só organizar ele para ficar simples da gente entender, um pouco mais simples, tá? Não sei se vale a pena fazer isso. Tô com medo de complicar, mas eu acho que não. Vamos lá. Então aqui, ó, vou colocar o seguinte, ó, dados do usuário. Perfeito? Então esse aqui vai ser um button. São várias informações aqui nesse button, tá? Deixa eu descer ele para baixo aqui e descer ele para baixo aqui. Uma das opções que a gente pode ver aqui, ó, é esse Data BS Target. Esse Data BS Target, o que é isso? Quando você clicar em cima do botão, qual o conteúdo das divs que estão aqui embaixo, ó, que ele vai exibir, ó, certo? Ó? Então eu vou colocar um H1 aqui para vocês verem. Então esse H1 aqui, eu vou colocar o seguinte nele, ó. H1, depois eu vou tirar o H1, é só para a gente entender o funcionamento desse componente. Esse componente a gente não viu ainda, mas ele é interessante, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dados do usuário. Perfeito? E aqui, ó, você pode perceber que tem um ID nesse botão aqui, ó, nessa div, na verdade, né? A gente tem esse ID, ó, que é o mesmo ID que está referenciado aqui, ó. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Em vez de colocar Home Tab Panel, eu vou colocar o seguinte, ó, dados usuário. Perfeito? Vou colocar aqui, ó, usuário tab. Então, esse dados usuário, aonde que eu devo referenciar ele? Ó? Devo referenciar ele bem aqui, ó.
Vou salvar isso aqui, ó, vou vir aqui na página e vou dar um F5 agora para vocês verem. Então, ó, percebam que eu já tenho aqui a divisão, ó. Então, aqui está Profile e Contacts, né? Então, em vez de pôr... na verdade, eu poderia colocar o perfil aqui do usuário, né? Ao invés de dados do usuário, talvez eu acho que ficaria mais interessante colocar ali perfil, né? Então, beleza, vamos fazer essa mudança aqui. Em vez de dados de usuário, ó, eu vou colocar o perfil dele aqui, ó, perfil. Certo? Porque o perfil é onde você altera os dados, o nome, o sobrenome, se você quiser alterar. Às vezes você colocou o CPF errado, aí você quer alterar, né? Então, até para ficar menor, ó, vou colocar aqui, ó, perfil. Aqui embaixo eu vou colocar também perfil. Não precisa pôr o mesmo nome, tá? Funcionando é o que importa. Perfil também. Vou colocar aqui dados pessoais. Show. O próximo aqui, ó, que a gente vai alterar é os dados do endereço. Então, o usuário ele pode ter um endereço ou um monte de endereço, né? Lembra da normalização lá que a gente fez no banco? Então, o endereço a gente vai adicionar o endereço do usuário. Vai ser bem interessante. Então, eu vou colocar aqui, ó, endereço. Perfeito. Role Tab Panel. Então, peraí, Ctrl Z, endereço Tab. E aqui é só endereço, ó, no ID. E aqui, obviamente, eu vou colocar um H1 também, só para a gente entender o funcionamento do componente, que vai ser dados do endereço. Esse aqui vai ser contato mesmo, ó. Só que eu vou pôr em português, obviamente, né? Então, contato e Contact Tab. Vou duplicar esse H1. Esse último eu não vou usar, então eu vou excluir ele, tá? E aqui vai ser dados de contato. Beleza, contato, contato, endereço, endereço. Esse aqui, que é o último, eu não preciso, eu vou tirar. Então, o que eu vou alterar são esses primeiros aqui, ó. Aqui vai ser endereço. Aqui eu vou colocar endereço. Aqui vai ser contato. E aqui eu vou colocar o ID da div que está ali embaixo, ó. Perfeito? Que é essa div aqui, ó. Então, qual que é o ID dessa div aqui, ó? Que é a div aqui de baixo, é contato, ó. Então, o ID dessa div é contato, o ID dessa div é endereço, o ID dessa div é perfil. Então, perfil são os dados e informações do usuário. O endereço é as informações de endereço. E o contato são as informações de contato. Então, vou colocar aqui contato. E, provavelmente, agora ele já vai funcionar da forma que a gente espera, ó. Então, dados do perfil, ó, tá vendo, ó? Dados de endereço, dados de contato. O do endereço, ele não exibiu o conteúdo da minha div. Deixa eu só ver o porquê que ele não funcionou. H1, endereço. Só ver aqui o endereço. É porque eu ponho uma cedilha aqui, ó. Então, ele não vai achar. É com C e não com cedilha. Ó, funcionando perfeitamente a paginação, tá? Tem um estilo aqui, ó, que ele é até um pouquinho mais bonito, ó. Que é esse estilo do botãozinho aqui, ó. Deixa eu só ver se eu consigo alterar ele, ó. Que é esse estilo do botãozinho aqui, tá vendo, ó? Que o botãozinho ativo ele fica sublinhado. Eu acho mais interessante. Vamos ver se eu consigo alterar. Essa opção aqui. Não vai funcionar. Isso aqui é um componente diferente, tá? Então, vamos usar dessa maneira aí mesmo, tá? Então, o que que acontece? Esse aqui, ó, são os dados básicos do usuário. Eu vou colocar ele dentro desse painel aqui, ó. Só que antes de fazer isso, deixa eu só reduzir o zoom aqui um pouquinho, para a gente tirar as dúvidas. Então, esse aqui é o conteúdo, certo? Esse aqui é o conteúdo que vai ser exibido. Então, por exemplo, aqui dentro, ó, embaixo desse H1, eu vou ter os campos que são relacionados ao usuário. Então, por exemplo, o nome do usuário, o sobrenome do usuário, o CPF dele, etc. Perfeito? Aqui são os dados do endereço, ó, onde eu posso estar adicionando vários endereços, colocar uma busca pelo CEP, tá? E isso aqui, ó, é aquela opçãozinha de cima, onde eu clico nas páginas, nas pages. Então, essas pagezinhas aqui em cima, ó, são essas opções aqui, ó, tá?
E aí, como que isso aqui funciona? Esse item, que é o LI, ó, que está dentro desse UL aqui, ó, que é o Nav Tabs, o que que ele tem aqui? Ó? Ele tem essa propriedade aqui que é do Bootstrap, ó, Data BS Target. Então, quando a pessoa clicar na tabzinha lá, ó, ele vai procurar uma div que tenha esse ID aqui, ó, tá vendo o hashtag? Então, por que que é um ID? Porque está representado pela hashtag. Então, ele vai procurar aqui embaixo, ó, a div que tem o ID perfil, ó, esse ID aqui, ó. E aí ele vai exibir o que tem dentro dessa div, no caso aqui, ó, tá? Então, basicamente é assim que esse componente funciona. Então, agora eu vou pegar, ó, simplesmente essa div ROM aqui, ó, são todos os campos do meu formulário, e vou adicionar aqui dentro, tá? Ó, e vou retirar esse título aqui por enquanto, tá? Depois a gente vai ver uma forma de melhorar mais isso. E aí vocês vão perceber que agora vai ficar assim, ó. Então, ó, perfil, endereço e contato. E ele vai ocultando os campos, tá? Conforme eu clicar ali em cada tabzinha ali do topo, perfeito? Deixa eu colocar uma margem aqui ao topo, só para ele ficar um pouco mais espaçado, ele está muito grudado ali em cima, tá? Deixa eu ver aqui, vou colocar uma margem ao topo, então MT-2. Eu vou esperar agora vocês fazerem aí o de vocês para a gente ir fazendo junto, tá? Eu vou alterar esses campos aqui, vou aguardar vocês concluírem aí. Então, perfeito, galera. Seguindo aqui, ó, vamos continuar aqui o cadastro desse nosso usuário. Então, eu tenho esses campos aqui, porém, a estrutura da minha tabela é essa daqui, ó, nome, sobrenome, CPF, RG, data de nascimento, a senha desse usuário, se esse usuário, se ele está ativo e se ele é um administrador, né? Então, são esses campos aqui que eu vou precisar, ó, além da data de cadastro e da data de alteração. Ó. Deixa eu já até arrumar a estrutura dessa tabela aqui, ó, que eu acredito que vai estar errado. Deixa eu só ver como que ficou aqui o nome do campo. Não, tá data de alteração. Tio, administrador e data de alteração, tá? Então, para quem não terminou aí, ou para quem está seguindo a atividade, perfeito, galera? Depois vocês podem assistir de novo o vídeo, tá? E seguir o exemplo aí, se for o caso, tá? Então, essa aqui é a estrutura da tabela de usuários que eu vou utilizar para desenvolver esse exemplo, perfeito? Estrutura SQL. Estamos usando aqui o Postgres, né, como exemplo, então, bora continuar aqui. Então tá, tem um nome, tem um sobrenome, tem um CPF já com máscara aqui, ó, tá? Ele não vai aceitar valores que não sejam numéricos, perfeito? E vamos adicionar o restante, que é o RG, a data de nascimento, a senha, o ativo e o administrador. Então, para o ativo e administrador, eu vou utilizar um checkbox igual esse, ó, perfeito? Então, bora lá. Então, o nome e sobrenome está correto, o CPF também. Os demais aqui, ó, eu vou excluir simplesmente, tá? Esse arquivo eu vou excluir. Esse checkbox aqui, ó, eu vou deixar, porque depois eu vou alterar ele. Perfeito? Então, ó, nome, sobrenome, CPF. Agora eu vou fazer aqui, ó, o campo para o RG, para que o usuário digite o RG. Ou seja, um exemplo aí de cadastro completo de pessoa, tá? RG também, no ID, o name também vai ser RG, tá? Lembrando que esse for aqui, ó, o que ele faz? Quando você clica em cima do label, ele procura um input que tenha o ID RG, e no caso é o input que está aqui de baixo, tá bom? E a propriedade aqui, ó, required, vai permitir que seja feita a validação, né? Então, ou seja, eu devo preencher este campo, tá? Então, aqui vai ser o RG, né? E não o CPF mais. Agora, eu vou colocar mais um input aqui, ó, que vai ser um input do tipo date, para ele colocar a data de nascimento dele, ó. Então, data, nascimento. Aqui vai ser data, nascimento. E o name também vai ser data, nascimento. E o for, data, nascimento. Só conferir a estrutura da minha tabela, se todos os campos estão aqui. Falta o campo senha. Agora, vou adicionar aqui mais um campo senha. O campo senha, o tipo dele vai ser password, tá? Então, aqui eu vou pedir para o usuário digitar a senha. Então, senha. Aqui, ó, não é digite seu RG+, CPF+, é digite seu RG, né? Aqui vai ser, por favor, digite sua senha. Aqui vai ser senha. 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 E password. Perfeito? Só conferir. Agora eu acho que está correto.
agora eu vou precisar dois checkbox, porque essas informações que eu vou ter aqui, ó, são informações verdadeiro ou falso, são booleanos, né? Então, ativo, quando o usuário estiver ativo, significa que ele vai poder ali estar acessando o sistema, visualizando ali as páginas do sistema. Lembrando que a gente vai implementar um sistema de autenticação, ou seja, usuário e senha, futuramente. Então, esse ativo ele serve justamente para isso, para eu verificar se esse usuário está autorizado ali a acessar as páginas, né, visualizar ali as rotas da minha aplicação. E esse e outro campo aqui, administrador, são privilégios administrativos do usuário, que eu também vou utilizar aí no sistema de autenticação futuramente, tá beleza? Então tá, show de bola. Para esse aqui eu vou utilizar o checkbox, que é esse que está aqui embaixo, tá bom? Deixa eu só entender como que isso está sendo exibido aqui, ó. Isso aqui eu não vou querer. Em vez de aceitar os termos, eu vou colocar o seguinte, ó, uma pergunta, ó, ativo, com um ponto de interrogação, tá? O nome disso aqui vai ser ativo. O ID vai ser ativo, né? O name vai ser ativo também. E nesse for aqui, ó, eu vou colocar o ativo. Em vez de ser uma coluna do tamanho 12, vamos colocar uma coluna do tamanho 6. E aí a gente vai colocar o campo um do lado do outro, né? Esses dois campos aqui, ó. Então, um vai ser ativo e o outro vai ser o seguinte, ó, administrador, ó. Administrador. Vou clicar duas vezes em cima aqui da propriedade, né? Do valor da propriedade. Vou pressionar Alt. Depois vou clicar em cima dessa outra propriedade. Depois duas vezes em cima dessa outra propriedade. Aí ele vai selecionar os três, tá vendo? Aí o que eu vou escrever? Administrador, ó. Rapaz, olha só. Show de bola, né? VS Code ajuda bastante nesse sentido, né? Então, beleza. Esse aqui, ó, ele não vai ser required, tá? E nem esse aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser cadastrar o usuário, mas não quiser que ele acesse ainda o sistema. Então, eu não quero que seja requerida essas informações, tá? Diferentemente da senha, né? A senha, ele deve preencher obrigatoriamente essa senha. Tá bom, galera? Então, vamos lá ver como que ficou esse formulário. Vou dar um F5. Então, vocês podem perceber, ó, que ele já ficou bem mais interessante, ó, tá? O que eu quero? Eu quero que o foco seja setado nesse campo toda vez que a página for carregada também, tá? Então, basta eu vir aqui em cima, ó, lá no nome, e aí aqui eu vou colocar a propriedade aqui, ó, de autofocus, tá? O que o autofocus faz? Toda vez que carregar a página, ele vai focar no campo que está com essa propriedade habilitada. Então, Ctrl F5, exatamente isso que eu preciso, ó. Então, CPF, sobrenome, ó o CPF aqui com máscara, o RG, ó, a data de nascimento já tem um calendário para a gente selecionar a data, a senha já está criptografado, né? O RG também está aqui, ó, o checkbox do ativo, o checkbox do administrador. Tá, agora está perfeito, agora está correto os campos que eu preciso aí para estar cadastrando esse meu usuário, para estar fazendo o insert, tá? Agora eu vou implementar, ó, simplesmente a validação nesse botão aqui de salvar, tá? Aí vocês podem customizar isso, adicionar ícones aqui no tab, né? Deixar bem mais bonitinho, né? Eu vou implementar o clique desse botão aqui agora, tá? Então vamos lá, esse botão de salvar. E vou também mudar a cor desse botão aqui, ó, porque geralmente o botão de salvar, ele é um verdinho, né? Success. O ID está insert, tá? Vocês podem pôr um ícone aqui, ó. Já mostrei para vocês aí como utilizar o Font House, né? Para pôr ícones aqui, ó. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou só deixar funcionando aí para vocês. Então, beleza. Aqui, ó, eu já tenho o meu Insert Button mapeado, tá vendo? O que acontece? O usuário, geralmente, ele é uma pessoa física. Então, nem precisaria você colocar essa máscara dinâmica, tanto para CPF quanto para CNPJ, tá bom? Então, aqui, ó, eu já estou validando o formulário, tá? Eu vou fazer um if aqui, ó, e vou usar um outro componente, um outro plugin aí que a galera gostou bastante aí. Eu vi que a galera ficou extremamente animada com esse plugin aí, já. Deixa eu só verificar se realmente vai funcionar a validação. Ó, já está validando os meus campos aqui, certo? Então, nome, sobrenome, RG, data de nascimento, todas essas informações precisam ser preenchidas. Com exceção desses meus aqui, checkbox, né? Eu não obrigatoriamente preciso preencher eles. Perfeito? Então, vamos implementar esse outro componente, esse outro plugin, que é o Switch Alert, né? A galera gostou bastante aí dele, Switch Alert, que é esse aqui, ó.
Então, o alert normal do JavaScript, ele é bem feio, né? Ele é desse jeito, cara. E esse outro aqui, ele é bem mais bonito, ó. Olha aí. Certo? Então, é esse que a gente vai implementar. Então, o que que acontece? Quando a pessoa carregar a página aqui, certo? Clicar em salvar e a gente vê que está faltando preencher as informações do formulário, tá? Lembrando que isso aqui é uma classe, ó. E eu fiz umas alterações nessa classe aqui, tá lá no GitHub, tá? Lá no nosso repositório. Depois eu vou entrar em detalhes, né, das alterações que foram feitas nessa classe aqui JavaScript para fazer validação. Eu estou importando ela aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz o import dela para permitir que eu utilize os métodos e utilize a classe. Depois eu vou explicar detalhadamente quais alterações que eu fiz nessa classe para que ela consiga validar dessa forma aqui, ó, o nosso formulário, tá bom? Mas chega de enrolação, vamos lá pegar aqui um exemplo aqui interessante desse componente, tá? Então esse aqui é interessante, tá? Eu vou selecionar esse, ó. Então o que que acontece? Se por acaso tiver algum campo sem preencher no meu form, essa função da classe validate aqui, ó, ela vai retornar false, certo? Então, por acaso, se for false, a negação de false é o que mesmo? True, né? Então, se ele cair aqui, ó, significa que tem um erro. Então, eu quero exibir esse alerta mais bonitinho com uma mensagem de erro. Fala, ó, preencha os campos corretamente, por favor, né? Então, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Lembrando que para instalar isso, eu preciso importar os links da CDN, ó. Então, aqui em Scripts, ó, se vocês notarem, deixa eu só achar ele aqui, ó, ele vai ter em algum lugar aqui, ó. Data Tables, que é o que a gente já está usando. Eu vou testar, mas eu estou achando que eu não implementei ele aqui ainda. Não tem problema. Ele vai mostrar um erro dizendo que isso aqui não existe, né? Se por acaso eu não tiver importado. Quanto à posição aqui, ó, eu não quero que ele fique ao topo e à direita. Eu quero que ele fique no meio da tela, tá? O ícone que vai ser exibido, caso caia aqui, ó, não é um ícone de sucesso, né? Não é o verdinho. É um ícone de erro. Então, error. Aqui é o título da mensagem, então é o que eu quero que seja exibido, tá? Então, eu vou exibir o seguinte para o usuário, ó. Por favor, preencha corretamente os campos. Aqui, ó, show confirm, tá? Confirmação, botão de confirmação, vou deixar false. E o tempo que ele vai ficar aparecendo ali para o usuário visualizar, eu vou colocar 3 segundos, tá? Lembrando que esse tempo aqui é em milissegundos, então 3.000 significa 3 segundos, tá bom? Eu vou dar um Ctrl F5 aqui na página e vamos ver se ele vai exibir o Switch Alert. Se não, eu já mostro como que importa também. Ó, ele não exibiu, ou seja, tem um erro, ele não reconheceu ali essa classe. A gente pode ver isso, inclusive, aqui, ó. Então, reference SWAL is not defined. Ou seja, ele não encontrou isso aqui, ó. Beleza, como que a gente instala isso aqui, ó? Olha aqui, ó, Installation. Então, clicando em Installation, ó, ele já te dá o CDN dele aqui, ó. Basta clicar aqui para selecionar e dar um Ctrl C. Aí, o que que acontece? Vou vir aqui no Script, perfeito. E aqui de baixo, ó, eu vou adicionar agora o CDN para a gente poder conseguir acessar. Ctrl F5, vou clicar aqui, ó lá, por favor, preencha corretamente os campos, tá? E depois de 3 segundos o alerta some sozinho, tá? Eu posso até pôr uma barrinha de progresso, que eu acho bem interessante pôr essa barrinha de progresso, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, Progress Time e Open Dialog. Então é isso aqui que eu vou adicionar, para ele ter ali uma barrinha de progresso, tá? Então, vírgula aqui, eu vou adicionar o Progress Time e vou deixar somente com essas opções aqui, ó, setadas, tá? Vocês vão ver que agora vai ficar muito legal isso aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl F5, vou clicar em salvar, ó. Ah, ficou legal pra caramba, né? Beleza? Vou deixar vocês copiarem aí e a gente vai dar continuidade nisso aí. Então, show, né, galera? Caso ele passe por aqui, ó, caso ele não execute isso aqui, ó, ele não vai exibir o alerta. E também não vai encerrar a função aqui no return, tá? Então, se ele passar por aqui, o que que eu quero fazer? Uma requisição, né? E, obviamente, que a gente já tem aí uma classe que faz requisição. Muito mais simples, eu não preciso fazer todo aquele processo complicado. Então, vou fazer o seguinte, ó. Const, que é uma variável chamada response, que vai ser a minha resposta, vai receber o seguinte, ó. Requests
preciso importar aqui a minha classe requests, né? Senão eu não consigo usar ela. Então eu vou colocar aqui, ó, requests. Também vou utilizar requests. Deixa eu só verificar se essa minha classe realmente está aqui. Requests está aqui. Beleza, requests. Só que não tem esse S aqui, ó. Eu devo tirar esse S aqui. É requests. Isso, ó lá, já encontrou. Como que eu sei que encontrou? Dando um contraespaço, ele mostra que o arquivo existe, tá? Ó. Então ele apresenta o arquivo aqui para mim. Então, ó, já ficou azulzinho porque eu importei, né? Então, requests, que é a minha classe, ponto. Aí o primeiro, eu devo passar o formulário. Por quê? Porque eu devo ali enviar dados, né? Então, se eu quero cadastrar esse meu usuário aqui, ó, eu quero pegar essas informações aqui dos campos, tá? E enviar para o meu back-end. E aí a gente já está careca de saber, né, que ele converte isso para chave valor, tá? Então, se você notar, inclusive, ó, nesse método aqui, ó, setForm, o que ele faz? Ó? Ele vai selecionar, ele vai receber o ID do formulário aqui, ó, certo? Vai selecionar esse formulário e vai colocar ele dentro dessa variável aqui, ó. Aí, quando eu executar o post aqui, ó, passando o endereço para onde eu vou enviar os dados, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e declarar uma variável local dentro do método estático dessa classe e vai converter para a chave valor, ó. Então, em vez de fazer tudo isso aqui, ó, todas essas linhas aqui, ó, todas as vezes, tá? Ó, olha só, são 21 linhas aqui, ó. No mínimo 20 linhas eu ia ter que escrever, tá? Então, para não escrever essas 20 linhas, o que eu escrevo? Ó, setForm, post, ó, uma linha só. Então, as 20 linhas viraram apenas uma linha. Então, aqui eu devo passar o ID do form, ó. O ID do form, para eu saber qual que é, eu posso vir no meu HTML, procurar aqui a minha tag form, ó, que é essa daqui, e pegar o ID dele, ó, form. E aí eu passo o ID desse form. Agora eu vou passar a rota que vai receber os dados, né, convertido aí para a chave valor. Então, vai ser dentro de usuário / insert, ou seja, eu quero inserir no database, tá bom? Perfeito. Depois eu posso fazer uma validação. Eu vou receber, ó, o seguinte objeto lá do meu back-end, que vai ser um JSON. Vai estar bem assim, ó, status, aí 2 pontos, né, true ou false, tá? Pode ser true ou false. Eu vou receber o MSG, aqui aspas duplas, tá? O JSON, ele sempre é em aspas duplas, tá? Perdão. Que é a mensagem de retorno do meu back-end, né? Caso ele insira com sucesso, a mensagem vai ser o seguinte, ó, inserido com sucesso, por exemplo, tá? E aí eu também posso receber o ID, né, o código desse meu registro aí que foi inserido no meu database, tá? Então pode ser, por exemplo, o código 1, o código 2, tá? Então é nesse formato que eu vou receber aqui, ó, lá do meu back-end. Então esse método post aqui da classe requests, ó, ele vai retornar um objeto desse formato aqui para mim, ó. Então o que significa? Que nessa variável eu vou ter esse objeto, ó. Então eu quero pegar essa variável nessa posição e verificar se ele realmente inseriu. Ou melhor, eu quero testar se deu algum erro, né? Se por acaso ele não inseriu. E aí, se ele não inseriu, eu quero mostrar para o usuário, ó, não inseriu por causa disso, por causa daquilo, tá? Então, como que eu pego essa posição aqui para verificar se é false? Assim, ó, se response .status, e aí eu nego a mentira, no caso. Se for false, eu vou negar false. E aí, negando false, eu vou ter true. Então, negação de false, true. E aí, ó, para ganhar tempo, eu vou só copiar isso aqui e colar isso aqui, ó. E aí, em vez de aqui no título eu colocar isso, eu vou colocar o seguinte, ó, response.msg, que é justamente essa propriedade aqui, ó, tá? E aí, dessa forma, eu vou pegar a mensagem de erro lá do meu back-end e vou exibir para o usuário. E, obviamente, se deu erro, eu vou dar um return. Perfeito? E vou deixar vocês copiarem agora. De novo. Então, beleza. Vamos para a programação desse método aqui, ó. Já estou submetendo os dados, como vocês podem ver, tá? Eu vou só setar um value nesse input aqui, ó. Qual o input? Então, se esse input aqui, ó, se esse checkbox aqui, ó, do cadastro, tá? O ativo, se ele tiver marcado, eu quero que o valor dele, o value dele, seja true, tá?
É só value, tá? Não value max, só value. O valor dele vai ser true. A mesma coisa pro administrador. Se ele tiver checado, marcado, o value dele vai ser true também. Perfeito? Então tá. Isso aqui eu posso fechar, isso aqui eu posso fechar. Agora eu vou na minha classe de usuário. Aqui na minha classe de usuário, eu já implementei a pesquisa, já implementei a página de cadastro. Agora eu vou implementar um método para inserir dados, né? Então, perfeito, vamos fazer isso. Deixa eu só entender o que é isso aqui. Não estou entendendo por que ele está assim. Deixa eu tirar esse comentário daqui. Beleza, agora está correto. Deixa eu minimizar isso aqui para não ficar poluída a nossa tela. E vou colocar aqui um public function insert. Perfeito. Então, esse método da classe user é o método que vai ser responsável por inserir o usuário no banco de dados. E aqui eu vou ter o response. Perfeito? Eu vou colocar por padrão aqui ó, um bloco try catch para caso der erro. Se der erro, eu vou capturar o erro de retorno. Então eu vou utilizar aqui a classe exception para controlar as mensagens de erros. A minha variável que vai receber ali, né, os erros vai ser AE, que representa um erro. Perfeito? E aí aqui a gente já tem ó, uma forma mais avançada, né, de pegar ali as variáveis que foram submetidas para cá, que é utilizar o request, né, get parsed body, tá? Então eu vou só pegar aqui ó, e criar uma variável forms, vou pegar o meu request, que é quem está fazendo a requisição para cá, e vou chamar o método get parsed body, tá? De requests. E depois eu vou só dar um var dump, ó, em $form para a gente entender o que está chegando aqui, ó. Então o Slim ele já meio que faz um pré-filtro, tá? Então ele já deixa um pouquinho mais seguro. É muito melhor do que a gente usar ali, ó, o $_post, tá? Porque isso aqui é vulnerável. A gente não deve utilizar esse super global aqui para capturar as variáveis post, tá? O ideal é que a gente ainda faça um filtro mais avançado de dados ainda, né, nisso aqui. Mas aí mais para frente a gente vê como melhorar esse filtro aí e deixar ainda mais seguro. A gente precisa sempre tratar aí os inputs, né, que são as entradas de dados dentro de um software, tá? Quanto mais bem tratado, mais seguro aí fica. Perfeito? Então eu só estou dando um var dump, vou colocar um die aqui para ele não dar erro. Beleza, eu fiz esse método aqui, ó, que é o método insert. O que falta fazer agora? Falta fazer a rota. E aí, aqui a gente tem um arquivo, um diretório, né? Um diretório e um arquivo, só para a gente ter as rotas da aplicação. Então, em route, eu preciso fazer uma rota para executar esse método toda vez que for feita ali uma requisição post para a seguinte rota, usuário /insert. Perfeito? Então, aqui, ó, nesse arquivo route.php, aqui em usuário, ó, eu devo criar essa rota. Então, eu vou pegar aqui o meu group, que é a minha variável de grupo de rotas. Então, ou seja, quando for uma requisição do tipo post, certo? Aonde essa requisição post estiver invocando o método insert, eu devo fazer o que? Eu devo pegar a minha classe user, que é uma classe, então eu devo especificar com $class, que é uma classe, e eu vou dizer o seguinte, ó, executa dessa função, dessa classe, o seguinte método, ó, insert. E aí, ou seja, ele vai executar para mim esse método aqui, ó, essa função, tá? Então, isso é construir a rota. Aqui eu fiz a rota post para o método insert da classe, tá? E, coincidentemente, o nome da rota insert é igual ao nome do método, tá? Então, ó, isso aqui é a rota, isso aqui é o método. Então, toda vez que tiver um post lá em /usuário, /insert, o que ele vai fazer? Ó? Dentro da classe user, execute o método insert, que é este método aqui, ó. Perfeito? Então, isso aqui vai ser executado. Perfeito, galera? Vamos fazer um teste para ver se ele já retorna aqui na resposta um array com os dados do formulário. Vou salvar. Olha lá, ó. Já retornou 200, ó. E aqui são exatamente os dados que eu preenchi no meu formulário, ó. Então, se eu colocasse o meu nome aqui, ó, por exemplo, Will, certo? CPF 123, 123, 123, 123, 123, 123 e 12. Ó, vou limpar aqui de novo as requisições, vou salvar. Olha aí, pegou os dados.
Então, está funcionando. Perfeito, meus amigos? O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa pegar aqui o nome de cada campo da tabela, ó, que a gente vai preencher, certo? E já mandar essas informações para o banco de dados. Então, eu posso simplesmente selecionar, ó, essa estrutura SQL aqui, perfeito? E já mandar essa informação lá para o meu database, tá? Ó. Então, vamos lá, vamos fazer isso agora. Então, aqui a gente sabe que em forms a gente vai ter um array com várias posições e que cada posição dessa eu vou ter ali um valor relacionado a cada campo que eu devo salvar. Então, eu vou pegar aqui, ó, field and values, ou seja, campos e valores. E aí, ó, eu vou colocar exatamente os campos lá da tabela. Show? Então, vou selecionar aqui os campos. Como que eu seleciono múltiplas linhas? Shift Alt. Vou clicar aqui e arrastar a setinha do mouse para baixo. Depois vou pressionar Shift Ctrl e setinha para o lado. Vou pressionar Tab aqui, ó, até ele ficar organizado assim. Depois de novo, Shift Alt, clicar com o mouse, arrastar para baixo e selecionar todos. Botão Backspace em cima do Delete, Shift Ctrl, setinha para o lado. Vou excluir isso aqui, ó. Então, olha a magia aí que o VS Code consegue fazer, galera. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó, forms na posição e vou colocar uma aspa simples, tá? Então, agora, ó, basta eu colocar o nome que está relacionado aí a cada valor de cada campo do meu database, do meu banco de dados, tá? Só tem algumas alterações que eu vou querer fazer aqui, ó, tá? Mas já a gente faz essas alterações. Então, vamos começar pelo nome, tá? Então, eu sei que toda vez aqui, ó, em payload são os dados que eu estou mandando para o meu backend, tá? Eu vou ter o valor de nome, ó, que é justamente o valor que eu digitei dentro desse campo aqui, ó, tá? Ah, e como que eu sei que esse nome aqui, ó, está relacionado a esse campo aqui, ó? Muito simples, basta eu clicar em cima do campo com o botão direito do mouse em inspecionar, e aí vocês vão ver, ó, que o input ele tem uma propriedade chamada name, e dentro da propriedade name eu tenho ali um nome, tá? Então é isso que significa esse nome aqui, ó, é a propriedade name desse campo, porque a minha classe converteu isso para chave valor. E sempre a propriedade name, o valor da propriedade name vira a chave, e o valor que está dentro do campo vira esse valor aqui, ó. Então tá, vamos resumir isso. Ctrl C aqui na propriedade, para garantir que eu não vou digitar errado. Vou pegar o sobrenome, vou colocar aqui o sobrenome, vou pegar o CPF, vou pôr aqui o CPF, o RG também, a data de nascimento também, a senha a mesma coisa, só que a senha tem uma modificação aqui que a gente deve fazer, porque a senha vai ser criptografada, eu vou salvar o hash da senha. Então eu vou utilizar uma função aqui do PHP para gerar esse hash dessa senha, que é o password hash, tá? Então vamos pegar aqui o password hash. Vou passar a senha que eu quero criptografar, vírgula, o algoritmo que eu vou utilizar para criptografar essa senha. Então eu vou utilizar o password underline default. A gente vai ter aí, ó, mais para frente aí, uma aula só para criptografia, só para a gente entender como que o PHP criptografa as coisas, tá bom? E aí vocês vão ver que existem várias formas, inclusive formas muito mais fortes de gerar criptografia, tá? Que fica realmente impossível descriptografar aí dados, tá? O pessoal costuma falar mal do PHP nesse sentido, né? Que o PHP não é seguro, etc. Mas não é. É porque o PHP ele é flexível. Então, se você resolver fazer cagada, você vai conseguir fazer cagada, entendeu? Então, existem várias formas aí de você criptografar, tá? Essa aqui é uma delas, tá? Mas tem outras formas aí muito mais seguras de você fazer isso. Beleza, se isso aqui, ó, se não tiver valor nisso aqui, ó, se isso aqui for vazio, ó, então, se isso aqui for, sei lá, igual a vazio, eu vou passar false, certo?
Se não, eu vou passar true. Ou melhor, se for igual a true, eu vou passar true. Então, esse ponto de interrogação aí, ó, significa exatamente isso, tá? Aqui é ativo mesmo. Então, se a minha propriedade ali, ativo do meu form, for igual a ativo, eu vou passar true. Se ele não for igual a ativo, então isso aqui, ó, se não, significa se não, tá? Eu vou passar um false. Perfeito? A mesma coisa no administrador, ó. Então, vou só copiar aqui, ó. Ele não veio como administrador. Deixa eu marcar aqui e fazer outra requisição. Administrador. Vou colocar aqui o administrador. Por motivos de segurança, eu vou utilizar aqui também ó, o reset, tá? Para verificar se essa posição existe no array. Certo? Vou colocar 2e comercial, que significa end, ou melhor, vou deixar end. Então, vou pegar o meu formulário na posição ativo e vou verificar se ele existe. Se ele existir e se o meu formulário na posição ativo for true, aí eu vou passar true, tá? Isso aqui é só uma medida de segurança para que ele não dê erros, tá? Porque se por acaso não existir essa posição no array, ele pode vir a dar um erro. A mesma coisa para o administrador. Então, se o administrador existir a posição no array e se for igual a true, aí eu vou passar true, senão eu passo false. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um var dump, certo? Em field end values. E vou colocar um die, só para a gente ver se a gente está pegando aí as informações no formato correto já para inserir de fato no banco. Vou salvar. Ele retornou aqui para mim dados. Olha só, já está até com a senha gerando o hash, ó. Então, eu já posso simplesmente inserir essa informação no database, tá? Ó. Então, ele não é administrador e nem está ativo. Eu preciso fazer algumas alterações aqui depois nesses inputs, tá? Para que funcione corretamente. Beleza, vamos lá então. Vamos inserir essa informação no database agora. Vou criar uma variável aqui para receber o retorno da minha classe que insere dados, né? Que é a isInsert, que vai receber insert query, ó, já identificou a minha classe. Lembrando que a classe que a gente fez aqui do database, né, é essa classe aqui que está dentro de builder, insert query, tá? Já está funcionando. Vou chamar o table, vou passar o nome da tabela, que é o usuário, e vou chamar o método save, passando o valor de field end values. E aí, isso aqui, como vocês podem ver, ó, passando o mouse, ele retorna um booleano. Perfeito? Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou testar para ver se deu erro primeiro, né? Então, ó, se a negação, na verdade, né, de isInsert, o que eu vou fazer? Ó? Vou retornar um JSON, tá? Então, eu vou responder com um JSON de erro, que não deu certo. Eu vou só para ganhar tempo, ó, pegar aqui um retorno de JSON que a gente já tem aqui feito, ó, que é esse retorno aqui, ó. Lembrando que isso aqui a gente também pode melhorar bastante, tá? Ó. Isso aqui é um retorno de um método da classe usuário, que é a listUser, que ele faz a pesquisa, tá bom? Então, se ele der erro, qual que é o formato que eu quero aqui? Eu quero o status, eu quero o seguinte, ó, MSG, eu quero a mensagem de erro, tá? Então, vou colocar aqui a mensagem de erro que deu. Então, a restrição, 2 pontos, e vou concatenar com um valor dessa variável. Porque geralmente quando dá erro, o erro vai ficar dentro dessa variável. Aí eu consigo visualizar o erro no retorno. O ID, né, que eu espero uma propriedade também ID, vai ser 0. Então não tem ID. E aí eu retorno em formato JSON. Mas se ele der certo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou retornar que deu certo, ó. Então, aqui vai ser false, na verdade, perdão, ó, aqui é false. Aqui vai ser true. Aqui vai ser cadastro realizado com sucesso. Não preciso mais disso. Por enquanto, eu vou deixar sem o ID, tá? Eu poderia ir lá, selecionar o último registro do banco e retornar o ID. Por enquanto, eu vou deixar sem o ID, perfeito? Vou fazer o teste agora, ó, só para a gente ver se realmente ele vai cadastrar. Ó. Salvar. Deu um erro aqui, vamos ver qual o erro que deu.
Deixa eu clicar em salvar de novo. Tá dando um erro, resposta. Qual foi o erro que ele deu aqui? Provavelmente é um erro de booleano. Então deixa eu só comentar isso aqui para eu testar primeiro. Agora ele inseriu, porém ele não pegou ali a mensagem de retorno e está recebendo aqui um erro, né? Então deixa eu arrumar aqui o JavaScript. Aqui no JavaScript, ó, eu não estou, na verdade, exibindo aqui uma mensagem de sucesso. Ó. Deixa eu só verificar aqui. Agora eu preciso de uma mensagem de que deu certo, né? Ou seja, salvo com sucesso. Aqui embaixo eu vou colocar essa mensagem agora. Então, eu vou dar um Ctrl F5. Vou marcar essas opções e vou salvar. Vamos ver se ele inseriu. Ele continua dando um erro de SQL. Na verdade, um erro na mensagem, né, de retorno. Ele está inserindo, porém está com um erro na mensagem. Qual que é o erro aqui? Deixa eu ver no console. Deixa eu reduzir isso aqui. Se executar isso, ele vai retornar false. Se executar isso, ele vai retornar true. Status true. ID 0. Cadastro realizado com sucesso. Vou fazer um teste aqui. Alert. Oi. Ou melhor, console log. Response. Vamos limpar isso aqui, vamos limpar isso aqui também, vamos verificar o retorno agora. Então, inseriu. Então, ele está caindo aqui, log. Não era para ele cair aqui, galera, porque ele está retornando true. A negação de true é false. Então, false ele não executa isso. Vamos lá, deixa eu fazer um teste de novo. Acho que agora ele vai funcionar. dez de 2005. Senha. Agora ele retornou, porém ele não capturou ainda a mensagem. Ah, já sei o que está faltando, ó. Await, né? Ou seja,
ele não vai pegar corretamente o retorno. Então eu preciso do await, certo? Sem o await ele não vai aguardar o retorno, ele vai simplesmente tentar executar o que está embaixo. Então, na verdade estava correto, só estava faltando ali o await. Beleza? Então vou remover isso aqui. E agora vou dar um Ctrl F5. Deixa eu até deletar esses registros aqui, ó. Perfeito. Vamos lá de novo. dez 2005. 1, 2, 3. Vou marcar se está ativo ou não. Vou salvar. Ó, cadastro realizado com sucesso. Essa mensagem é do back-end, tá? Então, tá finalizado aí a aplicação aí do insert, tá? Utilizando aí as melhores práticas, digamos assim, possível até o momento. Perfeito?